Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcresce Sergipe. Eu sou Tainá Quintela e vou falar aqui sobre dois assuntos muito importantes no mercado imobiliário: contratos e avaliação imobiliária. Nossa conversa hoje é com o presidente André Cardoso, o diretor-secretário Henrique Carvalho e o assessor especial Valber Muniz. Vamos direto ao ponto. Presidente, contrato de locação, venda é obrigatório e por quê? Antes de responder essa pergunta, primeiro manifestar, sim, a satisfação de estarmos fazendo o segundo episódio do Podcresce Sergipe, essa iniciativa que vem trazer muito mais informação para a sociedade, para os corretores de imóveis. E Tainá, vou responder diretamente, como você foi direto ao ponto, responder a sua pergunta. O contrato de uma transação imobiliária, ele é essencial para que uma transação ela tenha a segurança jurídica necessária. Independente que transação seja essa, seja compra, venda, locação, permuta, enfim. Envolveu transação imobiliária, é de suma importância que se faça um contrato estabelecendo quais são os direitos e as obrigações tanto dos contratantes. Para o pessoal entender um pouquinho melhor, quais são os problemas mais comuns em casos que não contam ou não contaram com o contrato, por exemplo? Então, a sistemática, né, do contrato, ela prevê as partes que assumem as suas obrigações, né, seja de comprar, de vender, de locar. Então, o contrato, a importância dele reside aí, na assunção de obrigações, tanto pelo locador, locatário, comprador, vendedor, os prazos, né? De duração, né? Do contrato, os prazos para pagamento, a forma de pagamento. Então, do valor acordado, né? Exatamente. Todas essas nuances são registradas nesse documento que a gente intitula de contrato, né? Então, a importância dele reside nesse fato de todo mundo conhecer suas obrigações, saber o prazo de quando cumprir essas obrigações e a forma de como cumprir essas obrigações. Ter todas as cláusulas, né? Ele estar ciente de todas as cláusulas antes da assinatura e com isso também, né, fazer parte com aquelas cláusulas, cumprir aquelas cláusulas ditas no contrato. E os maiores problemas que surgem é justamente esse novo formato que a gente tem de sociedade, né? A gente hoje vive numa sociedade que ela é imediatista e não se atentam aos detalhes das negociações. Então você vai fazer um contrato residencial, você acha que pode pegar um modelo qualquer e implantar. Mas esse imóvel estando num condomínio, quais são as obrigações? Isso. Quem vai pagar essas taxas de condomínio? Então, nem todo modelo ele se adequa à realidade vivenciada e à experiência, né? Do mesmo modo, um contrato comercial, não é todo tipo de imóvel que ele vai estar apto a desenvolver qualquer atividade econômica, né? A gente tem toda a legislação voltada à vigilância sanitária, às licenças ambientais, e isso precisa estar no contrato. Precisa que exista o estabelecimento de quem será responsável por aquelas taxas, de quem será responsável pela obtenção das licenças, né? Isso. Licença ambiental, licença junto à vigilância sanitária. Então, são todas essas nuances que o corretor deve procurar diligenciar para que ele redija um contrato perfeito, um contrato que se adeque e deixar dessa atual, digamos assim, desse atual conceito de que para tudo existe um modelo. Primeiro você precisa entender o que você está fazendo para depois você buscar um modelo. Isso evita que tenhamos esses problemas que a gente enfrenta diariamente no judiciário. Porque um exemplo mesmo que eu faço, geralmente tem um contrato padrão, entendeu? Já pronto, né? E aí eu vou mudando as cláusulas conforme cada contrato, cada imóvel. E isso, antes de assinar, eu passo para cada um, seja vendedor, comprador, aluguel ou venda, e aí eles realmente, de acordo com as cláusulas, aí sim, né, estando dentro da lei, aí sim que assinam, e aí as partes ficam cobertas. Aí, levantando um ponto que o Valber aqui passou para a gente, é justamente essa questão dos modelos. Eles podem até servir como norte, mas a gente tem que saber concreto aquela transação imobiliária para que seja adaptado à realidade daquela transação imobiliária. E Henrique aqui também tocou em um ponto da gente esclarecer, mostrar
cláusula por cláusula, parágrafo, enfim, todos os contratos, quais são as suas obrigações e quais são os seus direitos. Isso é de suma importância para evitar, em caso de litígio, né, o contrato, na realidade, ele é feito para as obrigações, mas e que sejam cumpridas as obrigações. Mas caso venha ocorrer algum tipo de litígio, ali vai estar estabelecendo As cláusulas, as né? cláusulas estabelecem quem é responsável por quê. Exatamente, né? Definir as obrigações de cada um é o ponto mais importante, né? E a lei, ela preenche muita lacuna, né? A própria lei de inquilinato, ela surge, né? Do mesmo espectro que a lei do consumidor, né? A lei do consumidor visa o quê? Proteger o consumidor. A lei de locação, ela visa proteger o locatário. Então, tanto que geralmente nas obrigações, quando ela é silente, quando o contrato é silente, a responsabilidade geralmente cai para o locador. Então, a gente aqui, né, o modus operandi, né, do Brasil, e aqui em Sergipe não é diferente, é estabelecer que o locador pague, que o locatário pague o IPTU, que o locatário pague as taxas de condomínio. Isso daí é uma coisa cultural. Mas se o contrato for silente, a própria lei do inquilinato diz que essas obrigações são do locador e não do locatário. É uma dúvida bem recorrente, né? Quem que paga? Quem que paga? Exatamente. E aí o que é que a lei diz? A lei sempre diz. A lei também foi muito sábio, o legislador, no conceder a autonomia da vontade às partes. O que quer dizer isso, Valber? Isso daí quer dizer que as partes, elas são livres para convencionar. Desde que não transgrida a lei, eles são livres. Então, lá na lei, ela diz: o locador será responsável pelo pagamento das taxas IPTU, salvo estipulação em contrário. Ou seja, pode ser feita a estipulação, mas no silêncio da estipulação vale essa responsabilidade. Essa responsabilidade vai recair sobre o locador. Por isso que é bom colocar tudo em cláusula. E tá ciente, e antes de assinar, que tá ciente que vai realmente a obrigatoriedade daquelas cláusulas, entendeu? De cumprir aquelas cláusulas. E a lei do inquilinato, né? Que a gente assim apelidou, né? A lei 8245, né? Isso, de 91. De 91, ela é muito interessante porque ela chega a prever que as taxas de consumo de água e energia, se não tiver estipulado no contrato, é do proprietário do imóvel. Veja que se a gente buscar a razoabilidade disso, não existe, né? Mas ela penaliza o locador. Por quê? Porque ele deve se assegurar que contratou um bom profissional, um corretor de imóveis para intermediar aquela relação. Isso. E que esse corretor de imóveis deverá ter a diligência necessária para estipular do jeito que ele quer. Ou seja, o corretor de imóveis, ele tem que conhecer o que ele está fazendo. Ele não é pegar um modelo, é claro que o modelo, como o presidente bem colocou e Henrique também, o modelo ele serve como norte, ele é um parâmetro, mas você precisa também dar uma lida ali, ver as nuances de cada contrato para fazer um contrato que dê segurança. Às vezes a gente pega, né, como advogado, nós nos deparamos muitas vezes com um contrato que o imóvel é de rua e lá nas obrigações você pega que o locatário será responsável por eventual taxa de condomínio. Quer dizer, um corretor diligente, ele não deixa passar um equívoco desse, né? Então, eu gosto muito de ler, né? E tem um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, que conta a história de um investidor, de um garoto, né? Que deseja crescer na vida, e um dos pontos que o pai rico, um dos conselhos do pai rico é que ele tenha um bom corretor, um bom advogado e um bom contador. Esses são os pilares. Isso serve para a gente, né? Veja, o conselho do pai rico, é o conselho de uma pessoa bem-sucedida. Então, é importante que todos nós tenhamos o nosso corretor de confiança, né? Até porque todas as negociações,
para ele redigir um contrato bem feito, você precisará dizer a ele o que você quer, se você vai fazer um empreendimento, vai fazer uma locação comercial, você precisa chegar para ele e dizer, olha, eu quero montar uma empresa no ramo X e ele vai procurar um imóvel que se adeque, que tenha as licenças, se for o caso, ou que seja possível, né? Muita gente não conhece o plano diretor da cidade, em algumas áreas são vedadas algumas atividades econômicas. Então, se você não tem um corretor de confiança e você está procurando só um imóvel comercial, ele pode lhe apresentar aquele imóvel. E o corretor também tenha uma boa assessoria jurídica, né? Claro. Isso, na realidade, as profissões, elas têm que estar unidas, né? O corretor, ele precisa ter também esse amparo, essa parceria com profissionais que militam na advocacia, principalmente na advocacia imobiliária. Entendeu? Que isso vem trazer justamente uma segurança, que é o que busca através de um contrato, para que as partes elas possam fazer o negócio com transparência, com segurança, para que não haja nenhum tipo de questionamento futuro. E do que vocês falaram aí, né? Taxa, licença, prazo, entra naquela tecla de novo do conhecimento. A importância de estar atualizado. O aperfeiçoamento do profissional independente da área, mas vamos falar da nossa aqui, corretor de imóveis, ele está sempre em contínuo, tem que ser sempre perene, não pode parar. O profissional ele tem que estar se aperfeiçoando dia após dia, porque a legislação ela pode modificar, uma dúvida recorrente, que é antiga, mas é recorrente, é quando existe taxa extra de condomínio. Quando o Valber falou ali condomínio, nós sabemos que tem taxa extraordinária, extraordinária, e os locatários eles sempre questionam essa taxa. Pertence, é do proprietário, é do locatário, enfim, nós sabemos que a importância da cláusula, você já coloca isso também na cláusula. Isso aí também depende do contrato, né? Na cláusula eu coloco necessariamente. Via de regra, né? Quando o imóvel é em condomínio, digamos assim, o modelão, né? Vamos dizer assim. O modelão ele se limita a dizer taxa condominial. Isso. E aí, quando vem a taxa extra, geralmente recai para o proprietário do imóvel. Eu boto essa cláusula também de taxa extra. Eu coloco várias cláusulas. Exatamente. Para amarrar tudo certinho, para não ficar. ficar. Né? Às vezes o proprietário do imóvel sabe que vai ter uma reforma no imóvel e até aluga mais barato, né? Então é importante que você conheça. Dizer, olha, e se houver taxa extra, né? Se o seu cliente ali é o do proprietário do imóvel, você tem que diligenciar junto a ele, né? Perguntar, e se houver taxa extra, quem vai pagar é você? Porque se a gente não colocar no contrato, já sabe. No silêncio do contrato, você vai pagar. Um exemplo Ele só não pode, no contrato, afrontar o que determina a legislação, né? Isso. Que aí ele estará em confronto e que vai prevalecer é a legislação. Exato, né? Tudo podemos convencionar, desde que não seja uma transgressão legal, né? Então, essa parte voltando aqui da taxa extra, ordinária e extraordinária, isso já é estabelecido em lei, e quando você coloca, cabe só você mostrar às partes qual é a responsabilidade de cada um. Entrei em dúvida até minha aqui agora. A taxa extra eu estava na dúvida agora. Leia o seu contrato. Teve um imóvel que o proprietário estava vendendo e ele, na hora de colocar a venda e assinar lá, ele disse, olha, R$12.000 a taxa extra, mas eu já paguei justamente para descontar do valor do imóvel. Então, tudo é acertado, entendeu? Em outras partes. Que taxa, né? Mas é assim. Acho que ficou bem claro, assim, pelo menos os pontos principais ligados a contratos aqui. Eu queria que vocês deixassem alguma orientação geral direto, tanto para o corretor como para o cliente, né? E mais uma mensagem de se ligue mesmo. Então, eu acredito que o grande lance para o corretor, né, nessa questão do contrato é conhecer, é muito mais conhecer
o que ele está vendendo, qual o interesse do seu cliente, do que ele se preocupar com esses aspectos jurídicos. Porque, como foi pontuado aqui, para pontuar esses aspectos jurídicos, a gente tem o advogado. Então, ele precisa conhecer para passar para a sua assessoria jurídica, ou a assessoria jurídica, muitas vezes o cliente, né, que está vendendo, ele já tem uma assessoria jurídica. Então, é ele entender muito mais o negócio que está sendo feito e transformar essa informação para o advogado, para que possa redigir o contrato, do que ele assumir esse ônus, né? Porque, como a gente pontuou aqui, todo mundo se avoca um pouquinho desses modelos, mas o problema só acontece quando o contrato está mal redigido. Quando o contrato está bem redigido, você não tem dúvidas, né? Não surge o conflito. Por quê? Porque todas as partes entenderam ali quais são suas obrigações. Então, a dica que eu daria para o corretor é essa: procure um profissional, um advogado, um jurista, né? Um bacharel, para que ele possa discutir, de preferência uma pessoa de confiança, porque os negócios imobiliários eles são geralmente vultuosos, né? Envolvem grandes valores. Tem um adágio popular, né, que o sucesso está no segredo, né? O segredo é a alma do sucesso. O sucesso está atrelado justamente a manter o sigilo daquela informação. Então, procure profissionais de confiança para os clientes, né, passem as informações corretas, que o contrato será bem redigido com certeza. A gente aqui tem um mercado imobiliário pujante, com grandes corretores que conhecem do assunto, que conhecem, que têm expertise, né? Então, é esse elo de confiança que tem que existir entre os profissionais e os seus clientes. E reforçar, né? Esse trabalho de parceria ele é essencial para a nossa categoria. Os corretores de imóveis, eles precisam, de uma maneira geral, ter vamos dizer assim, não só na venda, mas ter uma equipe multidisciplinar que ele confie quando ele precisar de um levantamento topográfico, enfim. Em cada área, ele ter profissionais que ele possa se alicerçar, se unir para fazer um excelente trabalho, porque afinal de contas envolvem valores, podemos dizer assim, altos, e muitas pessoas a maioria das pessoas só fazem uma transação de compra na vida. Então, aquela venda ela não pode ser, vamos dizer assim, traumática. Envolve projetos de vida, né? E afeta quando a transação ela não é bem sucedida. Isso não é só a parte financeira, a parte emocional, ela é bastante afetada. Então, nós lidamos com pessoas, que o corretor de imóveis ele tem que ter essa sensibilidade que ele não está vendendo um imóvel propriamente dito. Às vezes ele está vendendo ali, ele está realizando o maior sonho da família brasileira. Então, tenha muito cuidado, tenha muito zelo, procure trabalhar com profissionais capacitados, idôneos e que possam fazer a melhor transação imobiliária possível. E é bom também citar, né, que antes de qualquer negociação imobiliária, o imóvel tem que estar apto. E aí você tem que buscar no cartório, um inteiro teor, você tem que botar todas as certidões, inclusive tanto do vendedor como do comprador também, obter todas as certidões possíveis, que às vezes nem o corretor sabe quais são as certidões a ser tiradas. Então, por isso que tem que ter o conhecimento também a assessoria jurídica, para isso andar bem entre as partes e fazer realmente um contrato sólido para não haver problemas futuros. Joia. A ideia do Podcast Sergipe é essa, trazer temas importantes, mas de um jeito leve, claro, a gente não consegue aprofundar tudo aqui, mas deixa o espaço para que vocês mandem dúvidas, sugestões. A gente teve uma interação bem legal no nosso episódio piloto, que foi de apresentação, mas a gente acabou conseguindo até, né, trazer pautas bem interessantes. E agora a gente vai para o segundo bloco. Eu vou chamar o diretor tesoureiro do Cresce Sergipe, Alberto Garcês, conhecido como Betinho Garcês, e a gente vai falar sobre avaliação imobiliária. Fica aí.